Todos os domingos nós temos estudado a palavra de Deus. Todos los domingos nosotros estudiamos la palabra de Dios. A escola de sabedoria financeira La escuela de sabiduría financiera foi uma revelação que Deus me deu fue una revelación que Dios me dio para podermos formar uma cultura das finanças do reino. para poder formar una cultura de finanzas de reino. As finanças do reino é uma cultura. La verdad, la finanza del reino es una cultura. Nós já lançamos 4 volumes Ya tenemos 4 libros em português, en portugués 2 em espanhol y 2 en español e 2 em japonês. y 2 en japonés. Já estão saindo os próximos todos em inglês. Ya van a salir todos, próximamente todos en inglés. E esses livros têm sido um sucesso não só no nosso ministério, Y estos libros están causando suceso no solamente en nuestro ministerio, mas muitos ministérios que estão adotando ele na escola dominical. sino que hay muchas iglesias que están tomando estos libros en sus escuelas dominicales. Porque nós precisamos entender que as finanças dependem do reino. Porque nosotros necesitamos entender que nuestras finanzas dependen del reino. E o rei, ele é dono do ouro e da prata. Y el rey es el dueño del oro y de la plata. O rei, ele é criador de todas as coisas. El rey es el creador de todas las cosas. Então, no módulo 1, Entonces, en el módulo 1, eu começo falando sobre Adão. comenzamos a hablar acerca de Adán. Ele foi o primeiro multimilionário da história. Él fue el primer multimillonario de la historia. E depois eu falo sobre Abraão, Entonces, después hablo acerca de Abraham, aquele a quem Deus chamou. a que Dios llamó. Ele foi o primeiro milionário pioneiro. Él fue el primer millonario pionero. E depois eu falo sobre Melquisedeque. Entonces, después yo hablo acerca de Melquisedec. É um sacerdote do Deus Altíssimo, milionário. Es un sacerdote del Dios Altísimo, millonario. A semente de Abraão La simiente de Abraham tinha uma promessa. tenía una promesa. Ismael também se tornou um milionário. Ismael también se volvió un millonario. Ele é um milionário das minorias. Él es un millonario de las minorías. Mas o filho da promessa Pero el hijo de la promesa era Isaac. era Isaac. E Isaac era um milionário pacífico. Entonces Isaac era un millonario pacífico. E depois ele teve um filho Y después él tuvo un hijo que agarrou a bênção. que tomó la bendición. Então Jacó Entonces Jacob se torna um milionário persistente. se vuelve un millonario persistente. Mas no módulo 2, En el módulo 2 eu falo sobre o filho de Jacó, hablo acerca del hijo de Jacob. o 11º filho. El 11º hijo, Ele tinha uma unção de governo. él tenía una unción de gobierno. Só que antes de ele governar o Egito, Solo que antes de que él gobierne Egipto, ele tinha que governar a sua casa. él tenía que gobernar su casa. Ele tinha que aprender a governar na casa de Potifar também. Él tenía que aprender a gobernar sobre la casa de Potifar también. Ele tinha que aprender a governar na prisão. Él tenía que gobernar también en la prisión. No DNA de José En el ADN de José havia uma unção milionária. había una unción millonaria. Ele é filho de um milionário persistente. Él es hijo de un millonario persistente. Jacó, Jacob, ele é neto de um milionário pacífico. él es nieto de un millonario pacífico. É Isaac. Isaac Ele é bisneto de um milionário pioneiro. es un nieto de un millonario pionero Esse Abraão. que fue Abraham. Então José Entonces José, é um livro inteiro só dele. la verdad, este libro es entero solamente hablando de él. Porque ele tem muitas chaves de sabedoria para a prosperidade. Porque él tiene muchos secretos para la prosperidad. Mas por causa de José, Pero más por causa de José, a bênção e a promessa que estava sobre Abraão la bendición y la promesa que estaba sobre Abraham, começa a acontecer no seu DNA. eso comienza a hacer efecto en su ADN. E ele traz toda a sua família para o Egito. Entonces él trae toda su familia para Eles Egipto. passam 430 anos Ellos pasan 430 e años. chegou a hora de Deus tirar o povo do Egito. Y cuando llegó el tiempo de que Dios saque el pueblo de Egipto, Deus levanta Moisés. Dios le levanta a Moisés. Moisés é o homem que desfrutou das riquezas. Moisés es un hombre que disfruta de todas las riquezas. Moisés é o homem que foi conduzindo uma nação no deserto Moisés es un hombre que fue conduciendo una nación en por el desierto 40 anos. por 40 años. Não faltou alimento, No faltó el alimento, não faltou roupa, no faltó ropa, não faltou calçados. no faltó zapatos. E no meio de um deserto, En el medio del desierto, ele construiu um tabernáculo él magnífico. construyó un tabernáculo magnífico. Porque a provisão vinha dos céus. Porque la provisión venía de Porque los as cielos. finanças vinham do reino. Porque las finanzas venían del E reino. mesmo no deserto que você está passando, Y aún en el desierto que tú estés Deus pasando, tem riquezas no deserto. Dios tiene riquezas para Deus ti en tem el desierto. provisão no deserto. Dios tiene provisión en el Porque Ele é o desierto. Deus que te sustenta
sustenta no deserto que você passa. Porque Él es el Dios que te sustenta en el desierto que estés Mas o pasando. módulo 4, Ahora, en el módulo 4, nós estamos falando sobre Josué. nosotros hablamos acerca de Josué. Josué é um homem persistente. Josué es un hombre persistente. Josué é um homem resiliente. José es un hombre resiliente. Josué é um homem que aprendeu a superar as adversidades. José es un hombre que aprendió a superar las Ele adversidades. manteve-se crendo, Y él se mantuvo creyendo mesmo vendo toda a sua geração morrer. y aún viendo a toda su generación morir. Mas como nós estamos no Proclama Jesus, Y como ahora estamos en Proclama Jesús, eu não quero falar desses 4 módulos. yo no quiero hablar acerca de estos 4 módulos. Eu já estou escrevendo os outros 4 novos livros. Yo estoy escribiendo ahora los otros 4 nuevos libros. E dos livros nós vamos falar sobre as riquezas de Jesus. Y en uno de estos libros vamos a hablar acerca de las riquezas de Jesús. Sobre a chave de sabedoria financeira de Jesus. Sobre la clave de la sabiduría financiera de Jesús. Ele é o Rei dos Reis. Él es el Rey de los Reyes. Ele é Senhor dos Senhores. Él es el Señor de los Ele señores. é o maravilhoso conselheiro. Él es el maravilloso Ele é consejero. o Deus forte. Él es el Dios fuerte. Ele é o Pai da eternidade. Él es el Padre de la eternidad. Ele é o príncipe da paz. Él es el príncipe de paz. Jesus nunca foi Jesús nunca fue pobre. pobre. Precisamos desconstruir isso nos nossos púlpitos. Entonces tenemos que sacar esto de los púlpitos. Ele não nasceu numa estrebaria. Él no nació en una situación decadente. Estrebaria é manjedoura? Não. Ele não nasceu num estábulo. Él no nació en un establo Por questão de miséria de José e Maria. por una cuestión de miseria de José y María. José era carpinteiro. José era carpintero. A palavra no original para carpinteiro La palabra en el original para carpintero mostra que ele era um artesão especial. dice que él era un artesano especialista en la madera. Um artesão de alto padrão e alta classe. Un artesano de alta calidad, de muy alta calidad. Naquela época, ser carpinteiro era um ofício muito caro. En aquella época, el ser carpintero era un oficio que era muy caro. Era um ofício que só os ricos contratavam. Era una especialidad que solamente los ricos contrataban. Ter uma cadeira, ter uma mesa, isso era muito caro. Tener una silla o una mesa de madera era muy cara. E o trabalho era manual, artesanal. Y el trabajo era todo manual, artesanal. Isso era caríssimo. Y eso era muy caro. Então José era próspero. Entonces José era un hombre próspero. Jesus vai nascer. Entonces Jesús va a nacer. César Augusto publicou um decreto Y ya después de que César Augusto promulgó un decreto ordenando recenseamento na cidade de Davi. ordenando un recenseamiento en la ciudad de David. A cidade de sua origem, La ciudad de su origen, da origem da sua linhagem. en el origen de su linaje. Mal sabia César Augusto Más sabía César Augusto que ele estava sendo usado por Deus que él estaba siendo usado por Dios. para que uma profecia se cumprisse, Y todo esto para que una profecía se que cumpliese o Salvador nascesse em Belém Efrata. de que el Salvador naciese ahí en Belén Efrata. E José era da linhagem de Davi, José era del linaje de David. então ele tinha que ir para Belém. Entonces él tenía que ir hacia Belén. Agora, como que Jesus poderia nascer em Belém Entonces, ¿cómo es que Jesús podría nacer en Belén se os noivos Maria e José eram de Nazaré? si los novios María y José eran de Nazaret? Então Deus usou César Augusto para poder fazer cumprir uma profecia. Entonces, Dios usó a César Augusto para hacer cumplir esta profecía. E aqui está um detalhe: Y aquí hay un detalle. José foi procurar hospedagem. José fue a buscar un hospedaje. Alta temporada, Esta era una temporada alta aumentam os preços dos hotéis. y aumentaban los precios en los hoteles. Alta temporada, Alta temporada, abusam dos turistas. abusan de los turistas. Cobraram aí de dos nossos preletores Ahora nos cobraron de uno de los expositores de la palabra 11 mil reais de um hotel 11,000 reales por un hotel por causa desses 10 dias. por causa de estos 10 días. Os hotéis aqui nesse período, Los hoteles aquí en este periodo, por causa de 2 conferências que estão acontecendo em São Paulo, por causa de 2 conferencias que están pasando aquí en Sao Paulo, ainda não essa, no, aún no es esta,
Estão muito caras. Están muy caras los hospedajes. É interessante nós observarmos um hotel aqui em Santo André Es interesante que fuimos a preguntar en un hotel aquí en Santo Andrés para esse final de semana. para este final de Eles semana nos cobraram 4.500. y ellos nos cobraron 4.500. Isso é muito caro. Y la verdad es muy caro. Mas ninguém vai procurar hotel Mas nadie va a buscar un hotel se não tem dinheiro para pagar. si es que no tiene dinero para pagar. Então, quando eu olho que José foi procurar hotel, Entonces podemos ver que si José fue a buscar a un hotel ele tinha condições de es pagar. porque él tenía condiciones para pagar. Jesus não nasceu num estábulo por ser pobre. Jesús no nació en un establo por ser pobre. Jesus não nasceu no estábulo porque eles não tinham condições. Jesús no nació en un establo porque ellos no tenían condiciones. Jesus nasceu num estábulo para mostrar que o Deus encarnado Jesús nació en un establo para mostrar que era un Dios encarnado se despojou da sua y se glória, despojó de su se gloria, esvaziou, se vació, abriu mão dos seus él atributos, se despojó de sus atributos, a palavra encarnada, la palabra o encarnada, verbo, el o verbo, Deus criador, el Dios o creador, dono de todas as el dueño de coisas, todas las cosas. que era digno de nascer num palácio, Él, la verdad, era digno de nacer en un palacio. era digno de nascer num berço de ouro, Él era digno de nacer en un pesebre de oro. mas ele despojou-se de si mesmo. Pero él se despojó de sí mismo. Ele esvaziou-se de todos os seus Él atributos se despojó de todos sus atributos para poder vir ao mundo revelar o caminho que leva ao Pai. para poder venir al mundo y revelarnos el camino que lleva al Padre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Deus não só é o dono do ouro, Dios no, yo no soy solamente el dueño del oro, Ele é o criador do sino ouro. que es el creador del Ele é oro. criador de todos os Él es tesouros el da creador terra. de todos los tesoros en Então la ele é tierra. dono de todas as coisas. Entonces él es el dueño de todas las cosas. Mas Deus quis honrar a José e Maria Mas Dios quiso honrar a José y a María por causa do cuidado do pequeno bebê, por causa del cuidado de este pequeño bebé. por causa do cuidado na infância do Filho de Deus. Por causa del cuidado de este hijo de Dios en la infancia. E Deus deu a José e Maria Entonces Dios dio a José y María tempo sabático un tiempo sabático para que eles pudessem ir para o Egito para que ellos puedan ir a Egipto e ficassem no Egito até Herodes morrer. y se queden en Egipto hasta que Herodes pueda morir. Você já pensou nisso? ¿Ya imaginaste esto? Acredita-se que Jesus, José e Maria Se cree de que Jesús, José y María tenha ficado de 4 a 6 anos no Egito, que estuvieron en Egipto 4 a 6 años, até o ano em que Herodes faleceu. hasta el año en que Herodes murió. Agora, como uma pessoa fica 6 anos de férias? Y ahora, ¿cómo es que una persona, una familia está 6 años de vacaciones? Deus é o dono do ouro e da Dios prata. es el dueño del oro y de la plata. Deus é aquele que me mantém. Dios es aquel que me mantiene. Deus é aquele que me sustenta. Dios es aquel que me sustenta. Ele sabia que ele queria colocá-los no ano sabático, no tempo sabático. Dios sabía que él iba a ponerlos en el año sabático, en el año Então de ele descanso. moveu os magos do Oriente Entonces Dios movió el corazón de los magos del Oriente para ir visitar um rei. para ir y visitar al rey. O que se dá de presente a um rei? ¿Qué es lo que dan de regalo al rey? Oh, ouro, incenso e Oro, mirra. incienso y mirra. Ouro, incenso e mirra Oro, incienso y mirra. eram as 3 coisas mais caras da época. Eran las 3 cosas más caras de esa época. Se este menino que nasceu é rei, Y este niño que nació es rey. eu tenho que dar o melhor porque ele é rei. Yo tengo que darle lo mejor porque él es rey. Eles não deram um anel de ouro. Ellos no le dieron un anillo de oro. Eles deram talentos de ouro. Ellos dieron talentos de oro. O incenso era caro. El incienso era A caro. mirra era cara. La mirra era cara. Deus sabia que iria sustentá-los tempo no sabático do Egito. Y Dios sabía que esto iba a sustentarlos en el año sabático en E Egipto. Deus já mandou recursos antes. Entonces Dios ya anticipadamente había enviado recursos. Quando você está no centro da vontade de Deus, Cuando tú estás en el centro a de la voluntad de provisão vem dos Dios, céus. la provisión A viene de los provisão cielos. vem do reino. La provisión viene del reino. Quando você está no centro da vontade de Deus, Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Deus
Deus vai mover pessoas Dios moverá personas para poder te dar presentes. para poder darte regalos. E esses presentes Y estos regalos vão te sustentar no te van- tempo de deserto. te van a sustentar en el tiempo de desierto. Vão te sustentar no tempo sabático. Te van a sustentar en el año sabático. Mateus capítulo 2, Mateo capítulo 2. o texto vai nos dizer El texto nos dice exatamente o que acabei de falar. exactamente lo mismo que acabo de mencionar. Vou ler em português, depois lemos em outras línguas. Amém. Línguas dos céus. Amén, amén. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se em toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca daquele tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve ao lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com muito grande júbilo. Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe e, prostrando-se, adoraram, abrindo seus tesouros que lhes ofertavam dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem junto de Herodes, partiram para a sua terra ou por outro caminho. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Na infância, ele foi sustentado no Egito por Deus. Entonces, en la infancia en Egipto, Jesús fue sustentado por Dios. Adolescência e juventude, ele aprendeu o ofício de carpinteiro. En su adolescencia y en su juventud él aprendió el oficio de carpintero. Agora, tanto ele tem que sustentar a família, Ahora, en tanto que él tenía que sustentar su familia, porque ele é o primogênito porque él era el primogénito de Maria e José. de María y José. A tradição diz que José morreu recentemente, com ele muito novo. La tradición dice que José había muerto cuando él era muy pequeño. E quando morre o marido, Entonces, cuando muere el marido, o primogênito ou o filho mais velho tem que deixar a mãe com os irmãos com provisão. entonces es el hermano mayor el que toma la provisión para la mamá y para los hermanos menores. Tanto é que na cruz do Calvário ele outorga essa responsabilidade a João. Es por eso que cuando él está en la cruz del Calvario, él le otorga esta responsabilidad a Juan. João, eis aí a tua mãe. Y le dijo: Juan, he aquí a tu madre. E então, na verdade, eu observo que ele trabalhou a sua juventude.
Entonces, la verdad, podemos observar que él trabajó durante su Ele juventud. levantou recursos para deixar a família. Él levantó recursos para dejar a su familia. Teve dia que ele teve que fechar a marcenaria Él tuvo un día que él tuvo que cerrar su e mercadería começar a fazer o seu chamado. y comenzar a hacer su llamado. Ele começa o seu ministério Él comienza su ministerio e ele é sustentado por Deus, y él es sustentado por Dios. mas ele move pessoas Pero él mueve para personas dar do bom e do melhor. para darle lo bueno y lo mejor. Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8, capítulo 8 y verso 1. Vamos ler em espanhol e os brasileiros leem no telão. Tem alguém no telão? Não tem no telão, então vamos lá. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, os servia com as suas fazendas, os servia com os seus bens. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Ellas les servían con sus bienes. Então nós observamos que Deus moveu pessoas importantes, Entonces podemos ver que Dios movió personas importantes, pessoas poderosas financeiramente, personas poderosas financieramente, para dar vestimentas de linho fino. para dar vestimentas de lino fino. Eram caras, Eran muy caras, mas elas estavam retribuindo o que elas receberam dele. mas ellas estaban retribuyendo por lo que ellas habían recibido de él. Muitas pessoas dizem que Jesus não falou nada sobre dízimos e ofertas. Muchas personas dicen que Jesús no habló nada acerca de diezmos y ofrendas. É porque não leem o Novo Testamento. Es porque no leen el Nuevo É Testamento. porque não estudam os 4 evangelhos. Es porque no estudian los 4 evangelios. Muitas pessoas estão dizendo por aí nas redes sociais e até em igrejas Muchas personas están diciendo ahora en las redes sociales y hasta en las que iglesias dízimo não é para hoje, que el diezmo no sirve hoy. que dízimo não serve na dispensação da graça. Que el diezmo no sirve en la dispensación de la Isso é gracia. uma tremenda ignorância. Y esa es una tremenda ignorancia. Dízimo não é lei nem graça. Diezmo no es ley ni gracia. Dízimo é princípio de Deus. Diezmo es principio de Dios. E princípio de Deus não depende da dispensação. Y el principio de Dios no depende de la Você dispensación. quer prosperar, Quien quiere prosperar, honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda. honra con toda la primicia de tu Você quer ganancia. prosperar, Si tú quieres você prosperar, tem que ser dizimista na tua igreja. tú tienes que diezmar en tu Você iglesia. tem que dizimar onde você é alimentado. Tú tienes que diezmar ahí donde tú eres alimentado. Mateus capítulo 23, 23 Mateo capítulo 23, 23. é dos versos Es uno de los versos onde vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus es hipócritas, donde va a decir, ay de ustedes, fariseos, escribas hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino e desprezais o mais importante da lei: y dejáis lo más importante de la ley? juízo, misericórdia e fé. La justicia, la misericordia y la fe. Olha o que Jesus vai dizer agora. Mire lo que Jesús va a decir ahora. Deveis sim fazer estas coisas. Esto era necesario hacer Deves fazer essas coisas. sin dejar de hacer aquello. O que deves fazer? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dizimar. Diezmar. Mas Jesus está falando que eles dizimavam até os temperos. Y Jesús está hablando que ellos diezmaban hasta de los aderezos. Então nós observamos que deveis sim fazer essas coisas. Entonces podemos ver que nosotros tenemos que hacer estas Quem cosas. disse isso? ¿Pero quién dice esto? Jesus. Jesús. Então aqui Jesus fala, você tem que sim dar o dízimo. Entonces aquí Jesús está diciendo, tú tienes que dar sí el diezmo. Como que as pessoas dizem que dízimo Jesus não confirmou? Y como las personas dicen que Jesús no confirmó acerca del diezmo. Deveis sim dar o dízimo, Acá dice, sí, deben dar el diezmo, mas não omitir pero no omitir o juízo, a misericórdia e a fé. el juicio, la misericordia y la fe. Isso é confirmado em Lucas. Y esto es confirmado en Lucas. Mas em diversas passagens nós podemos ver Jesus falando sobre finanças. Y en diversos
pasajes podemos ver hablando Jesús acerca de las finanzas. Os 4 evangelhos nós temos 32 parábolas. En los 4 evangelios tenemos 32 E parábolas. parábola é um ensinamento profundo. La parábola es una enseñanza muy E profunda. dessas parábolas, 20 delas aborda a questão financeira. Y en estas parábolas, 20 de ellas hablan acerca de la cuestión financiera. Foram mais de 20 parábolas sobre o tema de dinheiro. Fueron más de 20 parábolas que hablan acerca del dinero. Isso significa que é um tema relevante para a atualidade. Entonces, eso significa que es un tema muy importante para nuestra realidad. Dinheiro é um dos assuntos mais abordados por Jesus nos seus ensinamentos. Dinero es uno de los temas más abordados, tocados por Jesús en estos tiempos. Embora não fosse o cunho financeiro a sua maior finalidade, Aún así no fuera de pronto el recurso económico su finalidad. dízimo não é lei nem graça. Diezmo no es ley ni gracia. Dízimo é princípio. Diezmo es un principio. Desde o Gênesis, Desde el Génesis, desde o Éden, desde el Edén, a árvore do conhecimento do bem e do mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, era como se Deus estivesse pedindo dízimo. era como si Dios estuviera pidiendo el diezmo. Eu criei todas as coisas, vocês podem comer de tudo isso, Yo creé todas las cosas, ustedes pueden comer todo eso, mas dessa daqui não, essa é minha. pero esta de aquí no, esta es mía. Mas a palavra de Deus aparece pela primeira vez o dízimo Entonces, en la palabra de Dios aparece por primera vez el diezmo. quando Abraão dizima na vida do sacerdote Melquisedeque. Cuando Abraham diezma sobre la vida del sacerdote Melquisedec. Naquela época, En aquella época ainda não tinha tabernáculo aún no había un templo, e não havia templo. no había tabernáculo ni templo. Então, na verdade, Entonces, a la verdad, naquela en época, aquella época podia dizimar se podía diezmar na vida do sacerdote. en la vida del sacerdote, Hoje não. pero hoy no. Você é membro de uma igreja Si tú eres miembro de una e iglesia dizima em outra, y diezmas en otra, por isso que não prospera. pues por eso que no prosperas. Você é membro em uma igreja Si tú eres miembro de una e iglesia entrega dízimo na vida de um missionário, y entregas tu diezmo a la vida de un misionero, por isso que não prospera. es por eso que no prosperas. Você é membro de uma igreja Si tú eres miembro de una iglesia e entrega o dízimo na vida de um pastor de TV ou redes sociais, y entregas tu diezmo a un pastor de televisión o redes sociales, por isso que não prospera. es por eso que no prosperas. Dízimo é na casa que você congrega. Diezmo se da en la casa donde tú congregas. Você não come num restaurante Tú no comes en un e restaurante paga a conta em outro. y vas a pagar la cuenta en otro restaurante. Olha, eu almocei lá naquele restaurante, mas vim dar esse dinheiro aqui. Hey, mira, yo almorcé en el otro restaurante y vine a pagar aquí. Não tem lógica, Eso no tiene una lógica. porque o dízimo vai destravar alimento espiritual. Porque el diezmo desata un alimento espiritual. Então Abraão Entonces Abraham, viveu 500 anos antes da lei. él vivió 500 años antes de la ley. Antes da lei. Antes de la ley. Então eu não posso dizer que dízimo é lei, Entonces no puedo decir que el diezmo pertenece a la ley. porque Abraão já dizimou na vida de Melquisedeque, Porque Abraham ya había diezmado en la vida de Melquisedec. porque não tinha templo. Porque no había un templo. Deus tinha prometido uma coisa espetacular a Abraão. Dios había prometido algo espectacular a Abraham. Tu serás pai das nações. Tú serás padre de las naciones. Abençoarei os que te abençoarem. Bendeciré a los que te bendijeren. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Maldeciré a los que te maldigan. Em ti serão benditas todas as famílias da En terra. ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A sua descendência Tu descendencia será como será como estrelas dos céus, las estrellas de los cielos, areia do mar la arena del mar e pó da terra. y el polvo de la tierra. Estrelas dos céus, Estrella de los cielos, judeus. judíos, Areia do mar, arena del mar, árabes. árabes. É o grãozinho de areia no sapato do judeu. É o grano de areia Ah, es un grano de arena no sapato de judeu. en el zapato del judío. Pó da terra, El polvo de la tierra, a igreja em Cristo Jesus. la iglesia en Cristo Jesús. Então a promessa de herança a Abraão, Entonces la promesa de la herencia a Abraham, estrelas dos céus, la estrella de los cielos, areia do mar, la arena del mar, pó da terra. el polvo de la tierra. Promessa de herança a Abraão, De la promesa de la herencia a Abraham, de judeus, árabes e igreja. de judíos, árabes y la iglesia. Mas para ele se apropriar dessa profecia, Pero para que él se apropie de esta profecía para ele ter uma descendência como as estrelas dos céus, y tener así una descendencia como la estrella de los cielos, para ele ter uma descendência como a areia do mar, para tener una descendencia como la arena
arena del mar, para ele ter uma descendência como o pó da terra, para tener una descendencia como el polvo de la tierra, ele tinha que entregar a única estrela. él tenía que entregar su única estrella. Ele tinha que entregar o seu único grão de areia. Él tenía que entregar su único grano de Ele tinha arena. que entregar o seu único pó da terra. Él tenía que entregar su único polvo de la tierra. Dá-me Isaac Y Dios le dice, dame a Isaac para que possa herdar, para que puedas heredar, para que possa ter essa descendência. para que puedas tener esta A Bíblia descendencia. inteira fala de semear e colher. La Biblia entera habla acerca de sembrar y cosechar. Só que você só pode colher aonde você semeou. Solamente que tú puedes cosechar donde tú sembraste. Deus queria resgatar a sua criação. Dios quería rescatar su creación. Deus queria filhos. Dios quería hijos. Mas para ele ter filhos, Pero para que él pueda tener hijos, ele tem que semear o seu único él filho. tenía que sembrar su único hijo. Jesus é a semente de Deus que veio ao mundo. Jesús es la simiente del Dios que vino al mundo. Mas uma semente caindo na terra, Pero una semilla cayendo a la ela tierra, tem que morrer esta tiene que morir para germinar e brotar frutos. para poder germinar y dar frutos. Se um grão caindo na terra Si un grano cayendo en la tierra não morrer, no muriera, fica ele só. él va a quedarse solo. Mas se ele morrer, Pero si él muere, ele dá muitos frutos. él va a dar muchos frutos. Então era necessário Entonces era necesario que a semente de Deus que la semilla de Dios tivesse que morrer. tenía que morir. Você tem sacrificado uma semente regularmente? ¿Tú has sacrificado alguna semilla regularmente? Quando você entrega semente na casa do tesouro, Cuando tú entregas tu semilla en la casa del tesoro, abre a tua mão. despréndete. Ela tem que morrer Esta tiene que morir para que ela possa germinar. para que esta pueda germinar. Estamos querendo prosperidade, Estamos queriendo prosperidad, mas não estamos cumprindo princípios. pero no estamos cumpliendo principios. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Há 4 medidas de Deus. Hay 4 medidas de Dios. Boa medida, Buena medida, recalcada, sacudida e transbordante. rebosada, sacudida y transbordante. Boa medida é a medida exata. Buena medida es la medida exacta. E a medida exata Y la medida é exacta quando você dá o dízimo. es cuando tú das el diezmo. Porque quando você dá o dízimo, Porque cuando tú das el diezmo, Deus repreende o devorador Dios reprende al devorador. e dá 0 a 0. Y entonces ahí va a estar 0 a 0. Medida exata. Una medida exacta. Mas se você quer chegar na medida transbordante, Pero si tú quieres llegar a la medida transbordante, há mais 3 etapas. hay 3 etapas más. Tem que repreender o migrador, cortador e destruidor. Tienes que reprender al devorador, al destructor y al devorador. Então, na verdade, são 3 medidas de oferta. Entonces, la verdad, son 3 medidas de ofrenda. O dízimo só te vai fazer desfrutar da boa medida. Entonces, el diezmo te hará disfrutar sola de la buena medida. Apóstolos, pastores, profetas, ministros não repreendem devorador. Los apóstoles, los pastores, los ministros no reprenden al devorador. Unção não repreende devorador. La unción no reprende al devorador. Jejum não repreende devorador. El ayuno no reprende al devorador. Campanha não repreende devorador. Las campañas no reprenden al A devorador. única coisa que repreende o devorador La única cosa que reprende al devorador obediência. es la obediencia. Você obedece o princípio Tú obedeces el e principio Deus repreende o y devorador. Dios reprende al devorador. Missionários, evangelistas, Misioneros, evangelistas, pastores e líderes, pastores y líderes, você também precisa ser dizimista fiel. tú también necesitas ser un diezmista É fiel. impossível Es imposible você querer um povo dizimista que tú quieres y anheles un pueblo se que você diezma não é dizimista. si tú no diezmas. Você que vive do sustento da obra, Tú que vives del sustento de la obra, você tem que dizimar tudo que você recebe, tú tienes que diezmar todo lo que tú recibes. porque é isso que vai
destravar a sua provisão. Porque es esto que destapa toda la provisión de Dios. Quanto maior o desafio que você tem na sua igreja, Mientras tengas un desafío más grande en tu iglesia, você tem que lançar mais ofertas. usted tiene que lanzar más ofrendas. Quanto maior o desafio financeiro, Mientras más grande es el desafío financiero, mais você tem que fazer ofertas de milagres. tienes que hacer más ofrendas de milagros. A conquista é do mesmo jeito. La conquista es de la misma forma. Tem muito sacerdote roubando a Deus. Hay muchos sacerdotes que están robando a Dios. E eu termino com isso. Y quiero terminar con esto. Malaquias, Malaquías, capítulo 3, capítulo 3. aonde nós observamos o princípio dos dízimos, Ahí es donde nos muestra el principio de los diezmos. versículo 7, El verso 7. vai nos dizer: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Dice, desde los días de tus padres rechazaste mis estatutos y no los obedeciste. Voltai, tornai vós para mim, Dice, vuélvanse a mí e eu tornarei a vós. y yo me volveré a ustedes. Mediante esse versículo, Mediante este verso, quem tem que voltar primeiro quien tiene que volver primero somos nós. somos nosotros. Se Deus me abençoar, eu dou. Si Dios, y hay muchos que dicen, si Dios me da, yo doy. Está errado? Y eso está errado. Se eu der, Deus me abençoa. Si yo doy, Dios me va a bendecir. Ah, pastor, mas não tenho. Ah, pastor, pero no tengo. Dá passo de fé. Entonces, dé un paso de fe. Dê passo de sacrifício. Dé un paso de sacrificio. Você tem que dar o primeiro passo. Tú eres quien tiene que dar el primer paso. Tornai vós para mim, Dice, vuélvanse ustedes a mí e eu tornarei para vós, y yo me volveré a ustedes. diz o Senhor dos Exércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. Mas vós dizeis: Y ustedes dijeron, em que haveis de tornar? ¿en qué hay que volvernos? Roubará o homem a Deus? Y robará el hombre a Dios. Todavia vós me roubais e ainda dizeis: Ustedes me están robando y aún dicen, em que me roubais? ¿en qué estamos robando? Nós nos dízimos e nas ofertas alçadas. En vuestros diezmos y ofrendas. Com maldição sois amaldiçoados, Con malditos sois con maldición, porque me roubais a mim, vós toda a nação. porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Traed todos los diezmos al alfolí para que haja mantimento na minha casa, y haya alimento en mi casa. para que depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los Se eu não vos ejércitos. abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, Y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que dela vos advenha maior abastança, hasta que sobreabunde. e por causa de vós, Y por causa de ustedes, eu, o Senhor, reprenderé también por vosotros. repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, Reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra. e a vide do campo não será estéril, Ni vuestra vida en el campo será estéril, e diz o Senhor dos Exércitos. dice Jehová de los ejércitos. Todas as nações, Todas las naciones, todas as nações todas las vos naciones chamarão bem-aventurados, os dirán bienaventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, porque seréis tierra deseable, diz o Senhor dos Exércitos. dice el Señor de los ejércitos. Versículo 10 tem algumas chaves e eu termino com elas. El verso 10 tiene unas llaves y yo termino con esto. Trazei os dízimos à casa do tesouro, Dice, traed los diezmos al alfolí, onde você congrega, ahí donde tú congregas, onde você é membro. donde tú eres miembro. Não se alimente em outro lugar No te alimentes en otro lugar e dizime em outro. y diezmes en otro lugar. Isso não é dízimo. Eso no es diezmo. Mas aqui Deus está dizendo a segunda coisa: Pero aquí Dios está diciendo otra segunda cosa. para que haja mantimento na minha casa. Para que haya mantención en mi casa, Para ter mantimento, alimento, para tener alimento en mi casa, que alimento a igreja precisa? ¿qué alimento la iglesia necesita? Palavra. Palabra. Para que o teu pastor Para que tu pastor tenha revelação que vai saciar a tua fome, tenga una revelación que pueda saciar tu hambre, você tem que ser dizimista. tú tienes que ser diezmista. Quando você dizima, Cuando usted diezma, destrava revelação sobre o auditório. desata revelación sobre la iglesia. No mesmo auditório, El mismo auditorio, se ficarmos no final do culto fazendo uma pesquisa, si nos quedamos al final del culto a hacer una búsqueda, vai ter uma pessoa que vai sair dizendo: va a haber una persona que va a salir diciendo, ah, hoje o pastor não estava animado. hoy el pastor estaba desanimado. Ah, essa palavra não foi muito boa. Esa palabra no fue muy buena. Não,
Pode ser que ele não estava bem hoje. Puede ser que él no estaba bien hoy. Se você ouvir esse comentário, Si tú escuchares este comentario, diga a essa pessoa: diga a esta persona, você é dizimista? ¿tú diezmas? Não, o que tem a ver? No, ¿y eso qué tiene que ver? Se você dizima, Si tú diezmas, a palavra que vai sair do altar la palabra que va a salir del altar vai saciar a tua va a fome. saciar tu hambre. Nesse mesmo culto desse irmão que achou que o pastor estava desanimado, Y aún en ese mismo culto que el hermano pensó que el pastor estaba desanimado, você pergunta a outra pessoa: tú preguntas a otra persona, o que você achou do culto? ¿qué piensas ahora del culto? Foi tremendo. Él va a decir, fue tremendo. Deus desceu na terra. Dios descendió a la tierra. Deus falou comigo. Dios habló conmigo. Foi algo que estava só eu e Deus. Fue algo impresionante entre Dios y yo. Você é dizimista? ¿Y ¿Tú eres diezmista? Sim. Sí. Então a palavra que sai do altar Entonces la palabra que sale del é altar alimento es alimento para que haja alimento na Para- minha casa. para que haya alimento en mi casa. Se você não é dizimista, Si tú no eres diezmista, a culpa não é da igreja, la culpa no es de la a iglesia, culpa não é do teu pastor, la culpa no es de tu a pastor, culpa não é da palavra. la culpa no es de la O erro palabra. está em você. El error está en ti. Deus não vai dar alimento se você não está sendo fiel. Dios no te va a dar alimento si no eres fiel. Se você vive da obra, Si tú vives de la obra, você precisa dizimar. tú más necesitas diezmar. Se você prega o que você não vive, Si tú predicas aquello de lo que no vives, isso é hipocrisia. esto es hipocresía. Isso é farisaísmo. Esto es fariseísmo. E infelizmente há muitos fariseus nas igrejas de hoje. Infelizmente hay muchos fariseos en la iglesia de hoy. Tem muito sacerdote roubando a Deus. Hay muchos sacerdotes robando a Dios. E depois não sabe por que as coisas não estão dando certo. Y después no sabe por qué las cosas no están saliendo como esperaba. No versículo 11, El verso quem 11, está falando é Deus. quien está hablando es Dios. Eu, o Senhor, Yo, el Señor, yo, el Señor, repreenderei o devorador reprenderé al devorador para que não consuma o fruto da terra. para que no devore el fruto de la tierra. O único que pode repreender devorador. El único que puede reprender al devorador Deus. es Dios. Então, se você está orando, Entonces, si tú estás orando, Senhor, repreenda o devorador. oh Señor, reprende o devorador. reprende al devorador. Deus só pode responder essa oração Yo solamente puedo decir de esta oración, se você foi fiel no dízimo. ya el Señor te va a decir, yo solamente voy a responder esta oración si tú eres fiel en el diezmo. Dízimo significa 10%. Diezmo significa 10%. E é o primeiro décimo. Y es el primer décimo. Deus rejeitou a oferta de Caim Dios rechazó la ofrenda de Caín porque ele deu o resto. porque él dio el resto. Ele deu o último. Él dio de lo último. Os frutos já estavam apodrecendo. Las frutas ya se estaban pudriendo. Ai, preciso levar esse ao Senhor. Ay, necesito llevar esto al Señor. Caim, Caín, se bem fizeres ao Senhor, si hicieres bien al Señor, haverá aceitação para ti. esto será acepto para ti. Se ele tivesse dado primícia, Si él hubiera dado la primicia, Deus teria aceitado. Dios lo hubiera aceptado. Mas Pero- se você dá resto, Si tú das lo que te sobra, o que vai multiplicar lo que va a multiplicar é a dívida es deuda e não a bênção. y no es bendición. Se você não é dizimista, Si tú no eres diezmista, você é ladrão. tú eres ladrón. E não sou eu que estou dizendo, Yo no lo estoy diciendo esto. é a Bíblia. Es la Biblia. Roubará o homem a Deus? ¿Robará el hombre a Dios? O dízimo você desfruta da boa medida. El diezmo tú puedes disfrutar de la buena medida, Mas as 3 medidas de oferta, pero las 3 medidas de ofrenda, essa você pode escolher aonde semear, tú ahí vas a poder escoger dónde sembrar para poder desfrutar de uma medida recalcada, sacudida e transbordante. para poder disfrutar de una medida rebosada, transbordante Sacudida. y sacudida, Para que haja mantimento na casa do Senhor. para que haya alimento en la casa del Señor. Para o que Deus quer fazer com a igreja nessa reta final, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia en esta recta final? está vindo a última transferência de riquezas. Está viniendo una última transferencia de E riquezas. essa última transferência de riquezas Y esta última transferencia de riquezas só vai ser beneficiado solo se van a beneficiar aqueles que têm uma visão de reino, aquellos que tengan una visión de reino, aqueles que prosperam para financiar a expansão do reino. aquellos que prosperan para financiar la expansión del reino.
Deus é o que dá a semente ao que semeia. Dios es el que da semilla al que siembra. Mas Ele só vai colocar semente na sua mão Mas Él va a poner solamente semillas en tu mano se você tiver visão de reino. si tú tuvieras visión de reino. É isso que nós trabalhamos em todos esses livros. Es esto que estamos trabajando en todos estos libros. Você pode adquirir independente, Tú puedes adquirirlo não independientemente. necessita comprar os 4. No necesariamente los 4. Você pode comprar eles individuais. Puedes comprar de manera individual. Ou também estamos lançando o kit já com os 4 com desconto. O también estamos lanzando los 4 libros con un buen descuento. Esse próximo ano, 2025, Y este año que viene, nós 2025, estaremos lançando mais 4 volumes, estaremos lanzando 4 volúmenes que más. será uma coleção de 8 volumes, Entonces serán una colección de 8 volúmenes. para que possamos aprender a destravar a vida financeira. Para que podamos aprender a desatar una bendición financiera. Que Deus abençoe. Que Dios le bendiga.